O hábito invisível que está destruindo o seu resultado não é procrastinação, não é falta de disciplina, e sim uma conversa interna que acontece sem você perceber e que sabota cada tentativa antes mesmo de você começar. Vamos entender mais como que isso funciona? Se eu te perguntar aqui agora, quais são os seus hábitos? Você provavelmente vai pensar nas coisas mais óbvias do mundo, né? Se você se exercita ou não, se você come bem ou não, se você acorda cedo ou não, se você lê, se você estuda, descansa o suficiente. Então, esses daqui são hábitos que a gente vê, que a gente consegue medir e que a gente também consegue colocar aí um aplicativo, marcar aí como se fosse um checklist no dia a dia. Mas existe um hábito que quase ninguém coloca aí nessa lista aí, e eu vou te falar qual é. É um hábito que não aparece em nenhum aplicativo de produtividade, que ele não tem um horário fixo, que também não dá para rastrear aí com facilidade, e que mesmo assim tem muito mais impacto nos seus resultados do que todos os outros hábitos que você tem junto. E olha só, esse hábito é o quê? É a sua conversa interna que você tem com você mesmo. Vou te explicar melhor. Sabe aquela voz que comenta tudo que você faz? Que avalia cada situação antes mesmo que você tenha tempo aí para pensar conscientemente sobre ela? Aquela vozinha que sussurra enquanto você está aí numa reunião, ou quando você está tentando dormir, aquela vozinha que opina quando você está aí no meio de uma conversa importante. Essa voz, ela está sempre ligada. E o que ela diz? O tom que ela usa, as conclusões que ela tira, estão modelando cada resultado que você produz na sua vida. O problema é que a maioria das pessoas nunca parou para ouvir essa voz que realmente ela está dizendo. Ela virou aí como se fosse um ruído de fundo tão constante que deixou de ser percebida como algo aí, como se fosse algo separado da sua vida, tá? Ela simplesmente é, como a respiração, como um batimento cardíaco. Algo que acontece sem que você precisa prestar atenção. Então você respira, você tem seu batimento cardíaco e você não precisa prestar atenção nisso, porque é natural do seu corpo. Mas eu quero que você preste muita atenção aqui o que eu vou te dizer. Diferente da respiração e do batimento cardíaco, essa voz, ela não está te mantendo vivo, ela está te construindo ou te destruindo, palavra por palavra, pensamento por pensamento e dia após dias. Agora vamos pensar aqui no momento em que você estava prestes a fazer algo importante, talvez falar aí numa reunião, talvez fosse mandar uma mensagem para alguém, talvez fosse começar aí um projeto que você vinha adiando aí há meses. E antes mesmo de você agir, uma voz, aquela vozinha apareceu. E ela não disse coisas gentis que você gostaria de ouvir. Ela disse que você provavelmente ia errar, que as pessoas iam te julgar, que alguém mais competente que você já tinha feito isso muito melhor, que não era o momento certo, que você precisava aí se preparar um pouco mais, ok? E aí o que que aconteceu? Você acabou não fazendo o que você queria. Ou se você fez, você acabou fazendo pela metade. E foi com tanta insegurança que o resultado não ficou da maneira que poderia ter sido. O ponto aqui é o seguinte: isso não é falta de habilidade, não é falta de oportunidade, foi a sua conversa interna agindo como se fosse um freio de mão que você esqueceu de soltar. E sabe como que se chama isso? Isso se chama de quê? De diálogo interno negativo. E ele tem um impacto muito grande na sua vida. E você sabia que a forma que como as pessoas falam consigo mesmo em momentos de pressão afeta diretamente aí a sua performance, sua tomada de decisão, sua capacidade de persistir diante dos obstáculos? E não é um pouquinho não, é significativamente, tá? E olha só, o que é mais assustador é que não é que essa conversa interna ela existe. O mais assustador aqui é que ela se tornou tão automática na sua vida que você não escolhe conscientemente ser duro consigo mesmo. Isso simplesmente acontece.
E isso é um padrão que foi sendo instalado ao longo dos anos, através de quê? De críticas que você ouviu quando você era criança, de fracassos que você interpretou de um jeito muito mais pesado do que precisava, de também comparações que internalizou sem você perceber. E esse padrão ele foi se repetindo tanto, 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 que acabou virando um hábito. E um hábito mental tão enraizado que parece ser aí a sua própria voz. E parece ser de verdade. Mas tem um detalhe aqui, isso não é verdade. Ele é apenas um hábito. E hábitos, eles podem ser mudados. O primeiro passo que é legal você fazer, e esse daqui é sempre o mais difícil, é você simplesmente começar a se ouvir. Não para se julgar, não para se criticar, o que seria aí uma ironia cruel, né, você ficar se criticando. Mas para você observar ela, como se você fosse um pesquisador que está estudando aí um fenômeno, tá? Vai perceber o que essa voz está dizendo para você. Por exemplo, o que ela diz quando você está sozinha no silêncio, sem distração nenhuma. O que ela diz para você quando você começa a se comparar com outra pessoa. Porque você não pode mudar aquilo que você não consegue ver, ok? E a maioria das pessoas passa a vida inteira sendo governada por um hábito que nunca parou para examinar. Agora que o segundo passo é o seguinte, é você entender que você não é obrigado a acreditar em tudo que essa voz diz. Isso parece óbvio, né? Quando falamos assim. Mas na prática, a gente trata os nossos próprios pensamentos como se fossem fatos. Como diz aquela coisa assim: "Ah, a minha mente produziu aquele pensamento", então você precisa entender que ele não é necessariamente ele vai refletir a sua realidade, e ele não reflete, tá. Um pensamento é apenas um pensamento, é um hábito mental se expressando. Então você tem o poder de quê? De questionar esse pensamento, de investigar se ele é verdadeiro, de escolher uma narrativa diferente para ele, ok? O terceiro passo aqui é o mais transformador de todos. E é qual? É você começar a falar consigo mesmo daquela forma que você falaria com alguém que você ama, com um amigo bem próximo, né? Porque para um amigo, para alguém que você ama, se a pessoa errar, você não vai dizer para ela coisas que você diz para você mesmo quando você erra. Você não ia dizer para ela que ela é incompetente, que nunca vai dar certo, que ela deveria desistir. Você diria para ela o seguinte: tudo bem, que errar faz parte, né? Que o que importa é que ela aprendeu e que da próxima vez que ela fazer será diferente. Então, o ponto aqui é o seguinte que eu quero passar para você. Você merece pelo menos a mesma gentileza que você oferece para as pessoas que você ama. Quando você começa a ser tratado dessa maneira, algo muda na raiz. Não porque você passou a se iludir ou a ignorar aí os seus próprios erros, mas porque você começa a processar esses erros de um lugar muito mais saudável, mais construtivo, mais honesto. E de um lugar assim é que você consegue crescer de verdade. Então, presta muita atenção nisso, tá? O hábito invisível que está destruindo o seu resultado não é a falta de disciplina, não é procrastinação, é o que você diz para você mesmo antes, durante e depois de tudo que você faz na sua vida. Mude essa conversa interna que você tem com você e você vai mudar tudo o que vem depois dela. Se esse vídeo aqui tocou em algo que você reconhece aí na sua própria vida, então você já sabe o que você tem que fazer, né? Já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo como esse daqui para te ajudar a enxergar o que está operando por baixo dos seus resultados. Porque, às vezes, a maior mudança, ela começa simplesmente numa conversa, especialmente quando essa conversa é com você mesmo. Um beijo e fique todos com Deus.